A Biotrop é movida pela paixão pelo agronegócio, está comprometida com a criação de soluções inovadoras que utilizam a vida e as ferramentas da natureza. A empresa oferece soluções customizadas, regenerativas e modernas, com foco na redução do impacto ambiental. A abordagem da empresa se baseia em 4 pilares: a revitalização, revitalizam os solos e as culturas, promovendo um ambiente agrícola mais saudável. A proteção, protegem as plantas de forma sustentável, utilizando métodos biológicos. Potencialização, potencializam o crescimento das culturas, aumentando a produtividade. E ativação, ativam processos naturais para otimizar a agricultura e criar um futuro mais sustentável. Acompanhe as redes sociais da Biotrop, basta procurá-los pelo @biotropbr no Instagram, Facebook e LinkedIn, ou acessar o www.biotrop.com.br. Olá, você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira, e o tema da edição de hoje vai ser o greening, um problema importante que tem se expandido nas plantações de laranja brasileira, e para ajudar a gente a entender um pouco melhor o atual cenário e o que o produtor pode fazer para tentar mitigar um pouco esses prejuízos, a gente recebe aqui no Hort Resenha Podcast o Renato Bassanese, ele é pesquisador do Fundicitrus, e também o Antônio Carlos Simonetti, diretor da Simonetti Citrus, produtor rural. Os dois já estão aqui conosco, então vamos começar com o Renato. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço aí a todos os ouvintes ter essa chance de comunicar a todos sobre um problema muito grave que nós temos aqui na citricultura. E Antônio, seja bem-vindo você também. Você já participou conosco de uma edição, a edição do Dia do Citricultor. É um prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia a todos, obrigado pela participação e compartilhar com vocês a atual situação da citricultura que nós estamos vivenciando com o greening, né? Uma situação muito preocupante. Renato, qual que é o atual cenário da doença do greening aqui no Brasil? Esse problema tem se expandido nos últimos anos, né? Correto. Hoje o greening é um problema que está no estado de São Paulo, no Paraná, foi detectado também em Minas Gerais e mais recentemente no estado do Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Então é uma doença que vem se expandindo. Ela chegou em São Paulo em 2004 e hoje o último levantamento feito pelo Fundecitrus aponta que a gente tem 38% das laranjeiras do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro, né, com sintomas dessa doença. Então, é uma doença que tem crescido bastante, foi um crescimento bem significativo em relação ao ano passado, que nós tínhamos 24,4% das laranjeiras, e agora temos aí 38,1%. E Antônio, quando você participou aqui conosco da última vez, você elegeu justamente o greening como o principal desafio para a cultura da laranja aqui no Brasil. Como é que você, como produtor, tem acompanhado esse avanço do greening? Você também tem sentido essa presença maior da doença nos pomares? Sim, né? A gente faz monitoramento na fazenda com as placas amarelas, uma placa adesiva, né, que tem cola nela para atrair o psilídeo. E aumentou muito a captura dos insetos. Mesmo você fazendo as pulverização, controle fitossanitário com os produtos, tem alguns produtos que tá resistente já à doença, né? Então, tá difícil de ter o controle e nós pulverizando e nós estamos remando cada dia que passa mais um barco, mas está vendo que está mais entrando água do que nós conseguimos remar o barco para frente. Tá difícil a situação. E Renato, por que a gente tem este crescimento grande nos últimos anos, do ano passado para esse, por exemplo? A gente consegue identificar o que tem ajudado na elevação desses casos? Sim, a gente já tem um diagnóstico bem preciso do que está acontecendo. Na verdade, não é o único fator. O Antônio citou muito bem, né, a falta de eficiência de alguns inseticidas, principalmente aqueles mais utilizados pelo citricultor, que é o piretróide, né, o nicotinoide, né? Esses inseticidas, por serem os mais usados, são os mais baratos, então eles são usados repetitivamente, aí acabou selecionando populações do psilídeo, que é o inseto que transmite o greening, populações resistentes a esses inseticidas, então eles deixaram de ter a mesma eficiência que tinham alguns anos atrás.
Nós percebemos também que a resistência do próprio citricultor a eliminar as plantas doentes do seu pomar causou um acúmulo de plantas nos doentes, o que faz com que você tenha uma presença constante da bactéria dentro dos pomares, e aí, associado isso a um controle ineficiente dos inseticidas, permite que o inseto se multiplique nessas plantas doentes, adquira a bactéria e saia transmitindo para outras plantas do mesmo pomar e também para os pomares vizinhos. Então, isso também é um fator que agravou, né? Tanto a falta de rotação de produtos, que levou à resistência do psilídeo, mas também o acúmulo de plantas doentes dentro dos pomares. E, Renato, quando a gente transforma essa análise do greening para números financeiros, de que tamanho de prejuízo a gente está falando que essa doença está causando na produção de laranja aqui do Brasil? Nós temos uma estimativa, junto com a pesquisa estimativa de safra do Fundecitos, a gente avalia também as causas de queda prematura das frutas, que são aquelas frutas que estavam nas plantas, mas que na época da colheita já não estavam mais, porque caíram por diversas causas, pragas, doenças, causas mecânicas e mesmo problemas ambientais. E o greening, o ano passado, né, foi responsável por 5,5% da queda de frutas. Isso representa em torno de... teve uma safra de 310 milhões de caixas, né? Então vai ser em torno aí de 60 milhões de caixas que foram perdidas por causa do greening. Fora o impacto de você ter que eliminar as plantas doentes. Desde 2005, né, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária registrou aí a eliminação já de 62 milhões de plantas doentes pelos citricultores do cinturão citrícola. Então, essa perda de planta e a queda prematura das frutas, né, são problemas financeiros bastante consideráveis. E, Antônio, aí na sua propriedade, nos seus pomares, como é que é essa situação? Também tem a presença da doença? Você registra esses prejuízos? Como é que é a sua realidade com relação ao greening? A realidade é o seguinte, nós estamos enxergando que cada região tem uma particularidade, né? Tem umas regiões mais afetadas, umas regiões que conseguem conviver com a praga ainda. Na região nossa, no caso aqui, a gente está enxergando uma citricultura de, no máximo, 5 anos para exterminar boa parte da citricultura da região onde nós estamos aqui, que está bastante afetada. Então, um cenário bastante preocupante. A fruta cai prematura, ela não desenvolve, cai no chão, a produtividade está abaixo do número estimado que é que se mantém hoje uma citricultura de 1.000 caixas por hectare. A gente não estamos conseguindo colher 1.000 caixas por hectare, está na faixa de 700 caixas. Então, é uma situação bem preocupante, bem assim, que está uma citricultura condenada, uma citricultura doente, que não tem muita reversão. E, Renato, pelo que vocês acompanham aí no Fundecitrus, esse relato do Antônio é realidade em outras localidades também? A citricultura corre risco, de certa forma, pelo avanço do greening? Sim, é uma doença que hoje a gente ainda não tem uma cura, né? Então, a planta doente, com o tempo, ela vai definhando e perdendo produção, produtividade. E nessas regiões que a doença está com uma incidência bastante alta, que eu diria são as regiões de Limeira, região de Porto Ferreira, Brotas, Avaré, Duartina e Altinópolis, são regiões que a doença já está acima de 40%, 50%, até 70% das plantas já com a presença da doença. O que dificulta também a renovação de novos pomares. Então, porque o produtor tem muita planta doente no pomar adulto, tem um tratamento não adequado nesses pomares adultos, e quando ele planta um pomar novo ao lado desse pomar adulto, esse pomar é contaminado precocemente. Ele vai chegar aí no 3º, 5º ano, já com 30%, 40%, até 60% de plantas doentes. E essas plantas, quanto mais novas elas são afetadas, menos elas vão chegar a produzir. Então, o citricultor, como o Antônio disse, ele acaba não tendo o seu investimento, né, recompensado nos novos plantios. Então, é bastante preocupante, mas a gente tem que lembrar que existem outras regiões, mais no extremo sul, região de Itapetininga, e mais no extremo norte, Triângulo Mineiro, Votuporanga, né, Rio Preto, Bebedouro, que são regiões com incidências menores. Então, a gente ainda alerta para que o citricultor volte a eliminar as plantas doentes, restabeleça a sanidade do seu pomar e mantenha o controle rigoroso aí do psilídeo com produtos com eficiência maior do que esses produtos que eu disse que têm resistência.
E aí, Antônio, você já comentou agora há pouco, né, a questão das armadilhas, dos monitoramentos. Quais são as ações que você toma aí nos seus pomares para tentar mitigar, para tentar resolver essa situação? Então, como o Renato falou, o que acontece? Tá difícil ter produto para controlar as pragas, o psilídeo, no caso, é o principal fator. Nós estamos misturando duas moléculas, né, e pulverizando com dois ingredientes ativos para ter uma eficiência melhor na pulverização e ter um controle melhor. Mas mesmo assim a gente vê o que acontece, né? Quando dá esses picos, nem deu a temperatura alta que deu esses dias, a população deu uma caída, porque não sobrevive a altas temperaturas, né? Então isso foi um ponto, mas é um cenário preocupante, que nem falou, a gente estamos plantando pomares novos, e pomares com 3 anos de idade, com mais de 50% já de plantas contaminadas. Então, é uma situação bem preocupante. Então, quer dizer, eu tomei a decisão 3 meses atrás, o que eu erradicar daqui para frente, não entra citros nessas áreas. Nessa região que eu estou agora aqui, não é recomendado plantar, porque se plantar, o insucesso com certeza, você não consegue formar o pomar. Então, o momento agora é de cautela, né? Temos que procurar novas regiões, mas a região que nós estamos agora, que está altamente contaminada, a recomendação é que não se plante. E, Renato, como é que são as recomendações para os produtores, né? O Antônio destacou essas questões das armadilhas, da erradicação das plantas doentes. É por aí essas recomendações? Existe algo diferente? O que o Fundicitrus recomenda para o produtor nesse momento? Nesse momento agora que a gente está entrando, já está entrando a primavera, né? Vão começar as chuvas vão trazer brotações, e brotação é onde o inseto vai se alimentar, pôr os ovos e vai se desenvolver. Então, é onde ele transmite a bactéria e também adquire a bactéria para transmitir para outras plantas. Então, nessa época crítica agora, a gente solicita aos citricultores que deixem de utilizar essas moléculas, esses inseticidas que não estão funcionando por um prazo pelo menos de 6 meses, até março do ano que vem, para que eles voltem a funcionar, porque a hora que você tira esses produtos do seu programa de controle, né, você faz com que aquela população que era suscetível a esses inseticidas volte a crescer. E aí, no futuro, esses inseticidas voltam a ser eficazes. Então, essa é a primeira recomendação. A segunda é que os inseticidas façam uma rotação bem feita dos produtos, mudando os modos de ação, não é só o nome do produto, ele tem que checar qual que é o grupo químico daquele produto, qual que é o modo de ação, para ele utilizar produtos de diferentes modos de ação. Né? Então, aí o Fundicitrus tem um aplicativo que ajuda o citricultor nessa tomada de decisão, né, de quais produtos utilizar, qual vai ser o custo que ele vai ter para utilizar esses produtos. Uma outra recomendação, como o Antônio já disse também, é o citricultor fazer uma análise do risco para novos plantios. Então, avaliar bem a região, a área, a localidade em que a propriedade dele está, como está a vizinhança, o entorno dele, né, em relação ao manejo do greening, se tem muitas propriedades contaminadas que não fazem um bom controle, aí o risco vai ser bem maior. Então, escolher muito bem a região. Para isso, o Fundicitrus faz todo ano um levantamento da incidência de greening em todo o cinturão, mostrando aquelas regiões que estão mais contaminadas, aquelas menos contaminadas, dando um indicativo de onde o produtor pode se deslocar, né, quando isso for possível. Que ele não pare que ele tenha o mesmo rigor de controle, tanto em pomares novos como nos pomares velhos, porque se ele tiver só um rigor muito grande no pomar novo e deixar um intervalo muito longo de pulverização, ou a pulverização mal feita nos pomares velhos, ele mesmo vai estar levando o psilídeo contaminado do pomar velho para o pomar novo. E aí acontece de você ter uma alta incidência ainda com o pomar novo. Né? Então, essas seriam as principais recomendações hoje, né? Não abandonar o controle do psilídeo, porque senão outras medidas de controle que também poderiam ser utilizadas para minimizar, né? Por exemplo, o uso do caulin, que é um pó branco que você pulveriza sobre a planta e essa planta fica repelente ao psilídeo, não atrativa mais ao psilídeo. Essas medidas seriam viabilizadas se você tiver uma alta população de psilídeo. Uso de variedades menos atrativas também poderiam ser um benefício, mas aí você perderia esse benefício se tiver uma alta população do psilídeo. Então, todas aquelas medidas que nós temos, que não são 100%, elas seriam inviabilizadas, mantendo uma população muito alta de inseto. Então, esse é o momento urgente do produtor
fazer bem o controle do inseto, utilizando produtos eficientes no intervalo correto, né? Para que no ano que vem a gente não tenha uma surpresa desagradável. E Antônio, tem um outro ponto também, né, que é importante que todo mundo tenha essa consciência, né? Os vizinhos, os pomares ali ao redor. Como é que você sente com os seus pares, com produtores que você convive, essa consciência para combater, para realizar essas ações? Bom, semana passada nós tivemos uma reunião, eu sou presidente da Câmara Setorial da Citricultura, Fundecitos, GETAC, GECONSE, Centro de Citricultura, com o governo, com o secretário da Agricultura, a pedido do Tarcísio. A preocupação foi estar muito grande depois de uma entrevista que foi passada na televisão. A preocupação está grande, nós temos que tomar medidas novas, medida de liberação de moléculas que estão com o mapa liberar, essas moléculas, para nós tivermos ingredientes ativos novos, isenção de impostos para o caulim, no caso, que o Renato acabou de comentar agora, para a gente tentar sobreviver em curto prazo agora, uma citricultura doente que nós estamos ainda, né? Porque a citricultura é uma citricultura doente, vou falar para você mais ou menos comparar igual ao quê? É igual a AIDS. Hoje morre gente com AIDS? Não. Então a citricultura nossa é uma citricultura doente, nós precisamos dar uma vida nela, né, nessas regiões complicadas que estão com altas incidências, e sim cuidar dessas novas áreas que estão com baixas incidências e fazer todo o manejo, todo o dever de casa, pedindo para o governo dar uns alertas, igual o Fundecitos faz, né? Greening é coisa séria, né? Instruir pessoas, pedir apoio das prefeituras para a erradicação de pequenos produtores que não conseguem fazer erradicação, e dar um suporte para esses agricultores ficarem no campo com outras culturas, né? Sobrevida para esses agricultores. Então, é o pedido nosso como citricultores, com calamidade na citricultura do estado de São Paulo. E Renato, como é que está esse futuro que o Antônio comentou, nessas novas moléculas chegando, novas opções? Como é que está esse cenário para o controle do greening daqui para frente? Hoje já tem muita pesquisa em andamento já, né, muita avaliação. Realmente é necessário que tudo que tiver de bom seja acelerado e possa vir logo para o citricultor poder utilizar, né, até que a gente consiga ter, vamos dizer, medidas mais sustentáveis e mais duradouras, que seria o ideal, seria você ter variedades de laranja resistente ao greening. Então, existem pesquisas aqui do Fundecitos, Citricultura, na própria Embrapa, buscando variedades resistentes, né, mas esse é um processo de mais longo prazo. E até, vamos dizer, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas a citricultura tem que sobreviver até lá. Então, é muito importante essa união de todo o setor, todos os citricultores, e não só, e também a sociedade em geral, porque todo mundo quer ter um pé de laranja, um pé de limão no fundo de quintal, e no fim ele não está sabendo o mal que essas plantas doentes no seu quintal fazem para um pomar comercial, o prejuízo que dão, em termos de custo de produção, perda e tudo mais. Então, é muito importante garantir o futuro dessa citricultura. Nossa citricultura emprega aí mais de 200 mil pessoas por ano, né? Arrecada em impostos 180 milhões de reais por ano em 350 municípios, movimenta 15 bilhões de dólares, né? E traz para o PIB nacional 2 bilhões de dólares só com a exportação de suco. Então, é um patrimônio que tem que ser preservado, e a gente precisa ficar bastante atento, e é um momento de união, né? A união é o que vai fazer a diferença, tanto a união de produtores, vizinhos, fazendo o mesmo manejo rigoroso, mas também de todo o setor. Aí envolve pesquisa, governo, indústrias produtoras de defensivos, consultores, todos têm que falar a mesma língua e atuar na mesma direção. Renato, Antônio, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudarem a gente a entender um pouquinho melhor o atual cenário do greening, o avanço dessa importante doença nos pomares de laranja aqui do Brasil, e esses recados, essas recomendações de controle que o produtor tem que ficar atento daqui para frente. Então eu vou começar me despedindo de você, Antônio. Muito obrigado pela sua participação, por dividir a sua experiência conosco aqui mais uma vez. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado pela participação. É de grande importância de compartilhar essas notícias.
A citricultura está passando por um momento muito difícil. Eu estou pedindo um estado de calamidade para a citricultura no estado de São Paulo. Muitas regiões estão sendo afetadas. Peço encarecidamente aos órgãos do governo competente que tomam atitude e ajudam essa citricultura que está passando um momento difícil. Obrigado a todos. Renato, também muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer, né, a conversa, a oportunidade e realmente reforçar. Estamos vivendo um momento bastante sério para a citricultura. A citricultura não vai acabar, mas vai se movimentar, né? Mas a gente quer que esse movimento tenha o menor prejuízo possível para todos. Então, realmente voltar o citricultor, fazer o papel dele, ter responsabilidade nas suas ações, não abandonar os seus pomares, não deixar de pulverizar seus pomares contra o psilídeo, porque certamente ele não está só se afetando, mas afetando também todos os vizinhos ao seu redor. Então, é muito importante essa participação de todos nesse momento bastante crítico. Obrigado pela atenção. Renato Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast abertas para vocês voltarem mais vezes e contribuírem conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Esses o Renato Bassanese, pesquisador do Fundicitrus, e o Antônio Carlos Simonetti, produtor rural, diretor da Simonetti Citrus. Os dois conversaram com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário, o atual panorama da produção de laranjas no Brasil, que vive um momento muito complicado. O Antônio até classificando como uma calamidade na citricultura brasileira a presença do greening, que vem crescendo nos pomares nacionais. O Renato trazendo os dados do Fundicitrus, que no ano passado, 2022, a presença de greening nos pomares de laranja no Brasil era de 24%. Em 2023, esse número saltou para 38%. Então, um crescimento muito grande. Algumas regiões com índices muito superiores a esses, inclusive, chegando até 70%, algo que já está prestes a inviabilizar a produção de laranja em algumas regiões. Então, diante desse cenário, algumas medidas são muito importantes. Os dois destacaram o monitoramento, a presença de armadilhas para o psilídeo, o inseto transmissor do greening, nos pomares, e erradicação das plantas doentes para evitar a transmissão desses patógenos de uma planta para outra através do inseto, através do psilídeo, e uma ação em conjunto de todos os produtores da região, porque os insetos podem migrar de um pomar para o outro, e também ações de governo, liberação de moléculas, já que os principais inseticidas para o combate do psilídeo estão perdendo a sua resistência. Também aportes financeiros, ajudas com financiamentos, com redução de impostos para compra de produtos que podem ser usados neste controle, e um cenário que, se nada for feito, se continuar desse jeito, pode realmente inviabilizar a produção de laranjas no Brasil. O próprio Antônio destacando que na região dele, que é uma região com muita incidência da doença, aquelas plantas que estão sendo erradicadas não vão ser substituídas. Ele não vai replantar citros naqueles pomares que estão sendo retirados pela presença da doença. Isso pode ser uma realidade para outros produtores também, e aí o que isso pode resultar? Diminuição, talvez até a paralisação da produção de laranjas no Brasil, caso nada seja feito, caso essa doença siga avançando nos patamares de avanço que a gente tem registrado neste momento. Assim a gente encerra este episódio do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Você continue ligado, a nossa programação volta daqui a pouquinho, e na próxima quinta-feira, encontro marcado às 3 horas da tarde, aqui no Notícias Agrícolas, episódio novo do Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!